Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a proposta de intervenção, a nossa aula número 7. Então, o foco é exclusivamente o Enem, porque é esse vestibular que vai pedir a proposta de intervenção como parte da estrutura da dissertação argumentativa, diferente dos outros vestibulares que não apresentam esse tópico, né? Então, dando continuidade, é importante a gente pensar, como eu falei, já foi falado na aula 4, se eu não me engano, que a proposta de intervenção ela faz parte da competência 5 do Enem. Isso quer dizer que ela é um tópico avaliativo, por isso que é importante não deixar de apresentar uma proposta de intervenção, e aí seguir alguns passos para que essa proposta de intervenção possa alcançar uma nota mais elevada ou talvez uma nota máxima. Eu falei mais especificamente, mais detalhadamente sobre como que é avaliada essa competência 5 na aula 4 e também trouxe isso na, na caderneta do estudante, em que o INEP divulga como que é avaliada essa competência 5 e como que são divididas as notas. Então, só acessar esse material e essa aula que vocês vão ter acesso a esse detalhe. Porque o foco da aula hoje é só a gente entender como se pensar na elaboração da proposta de intervenção e o que é importante ser considerado nessa parte do texto, né? Que seria, no caso, a conclusão, porque a proposta de intervenção ela vai compor o último parágrafo do texto, que é o parágrafo conclusivo. E aí a gente tem, primeiramente, uma pergunta. No caso, essas perguntas elas estão presentes no caderno de estudante lá do INEP, mas eu destaquei aqui para a gente pensar junto. E, primeiramente, a gente tem o que é possível apresentar como solução para o problema. Então, antes de pensar em colocar qualquer solução apenas para que o texto tenha alguma solução, seja qual for ela, é importante pensar o que é possível ser apresentado como uma solução para o problema dentro do tema proposto pelo Enem. Então, é importante que essa proposta de intervenção ela tenha uma ligação direta com o tema proposto, né? O tema que está sendo pedido naquele ano. Quem deve executá-la? Para além de propor soluções para essas problemáticas ou para a problemática proposta, é importante pensar que alguém, seja uma única pessoa, seja um grupo de pessoas, uma instituição, seja ela pública, seja ela privada, um órgão governamental ou não governamental, deve executar essa solução, deve realizar, fazer com que ela aconteça. Como viabilizar essa solução? Como tornar essa solução realizável? De que maneiras essa proposta de intervenção pode acontecer? Ela pode acontecer através de incentivos públicos, incentivos privados, através de intervenção midiática, como que ela pode se tornar como ela pode ser viabilizada através, né, do seu texto, através da sua linha de raciocínio. Qual efeito ela pode alcançar? Então, a partir dessa solução proposta, se ela for realizada, o que ela pode levar a acontecer? Então, se essa solução for aplicada, teremos o resultado X, teremos o resultado A. Isso precisa ser mencionado, né? É importante mencionar para que fique claro que resultados você pensou que a solução poderia alcançar quando você estava elaborando o texto. E, por fim, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, para além desses pontos, você pode acrescentar alguma reflexão sobre essa proposta de intervenção, do porquê ela
é importante, e aí você pode colocar uma reflexão, talvez, mais filosófica, mais histórica, o porquê, o que te levou a pensar nessas soluções, outros detalhes que não façam parte desses tópicos em questão. E é muito importante que a proposta de intervenção respeite os direitos humanos, até porque se houver qualquer desrespeito aos direitos humanos, a proposta de intervenção, que faz parte da competência 5 da avaliativa do Enem, ela vai ser zerada, né? Então, ela vai receber a nota 0. E aí eu trouxe para vocês um pouco do que significa respeitar os direitos humanos, né? O que faz parte dos direitos humanos. Primeiramente, a gente tem propostas que respeitam a dignidade humana, que defendam igual, que não desrespeitem, no caso, a questão da igualdade de direitos, que não desrespeitem o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, que não desrespeitem a questão da laicidade do Estado, que levem em consideração esse ponto, que levem em consideração a democracia na educação, que levem em consideração a transversalidade, vivência e globalidade, pensando aqui, transversalidade significa a questão de conhecimento real, né, conhecimento da realidade. Então, quando você trouxer um conhecimento, é importante contextualizar essa informação a partir de causas, a partir de origens, correlação dessa proposta com a realidade, e que também não desrespeite questões relacionadas à sustentabilidade socioambiental. E aí, para ter uma noção do que seria o desrespeito aos direitos humanos, eu trouxe aqui esses 3 tópicos, esses 3 exemplos, para ficar um pouquinho clara essa questão. Então, em primeiro lugar, o que desrespeita os direitos humanos? A defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos, incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Por isso que, se qualquer um desses tópicos, qualquer uma desses pontos, né, então se na sua proposta de intervenção for colocado que é importante fazer justiça com as próprias mãos, se uma pessoa cometer tal crime, é importante que a vítima se vingue, etc. Tudo isso pode cair na questão da na questão de desrespeito aos direitos humanos, e então, mesmo que haja uma solução que não desrespeite, mas a outra desrespeita, a proposta toda vai ser zerada. E para ficar mais claro ainda, a questão não só de desrespeito aos direitos humanos, mas o que leva a proposta de intervenção a ser zerada, né, na redação do Enem, pensando na democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi o tema do Enem de 2019, aqui tem 4 exemplos de propostas de intervenção que foram zeradas por não seguirem, não estarem de acordo pelas questões trazidas aqui anteriormente, as primeiras questões que precisam ser levadas em considerações ao pensar nas propostas de intervenção, quanto pela questão dos direitos humanos. E aí a gente tem, em primeiro, uma solução que diz: o Ministério Público deve banir os cinemas ou TVs no Brasil para que possa existir um índice certo sobre o acesso ao cinema, ou então que as TVs existissem apenas para as notícias, o que está acontecendo dentro do Brasil. Essa questão de banir os cinemas
ou TVs, ela está, o aluno, a aluna, ela está colocando como importante restringir o acesso ao cinema, restringir o acesso à cultura, que, dentro do tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil, se eu não me engano, foi um tema que eu discuti com vocês em algumas aulas passadas, uma das primeiras aulas, não faz parte, não condiz com o que se espera do texto, né, com o que se espera da reflexão sobre a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, que vai justamente, nos textos motivadores, mostrar que o acesso ao cinema é restrito, mostrar que há cidades que não têm cinema, por isso que há muitas pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de instituição, há pessoas que não conseguem ter acesso, não conseguem se transportar para um cinema por ser muito caro, o transporte até lá, enfim, por ter dificuldade de transporte. Então, por isso que banir os cinemas ou TVs no Brasil é algo que vai prejudicar a questão da democratização do acesso ao cinema, porque vai restringir mais ainda o acesso ao cinema no Brasil. Isso também mostra uma questão de fuga do tema, né? Depois, em 2, a gente tem: é notório, para prevenir esses acontecimentos, é necessário diminuir a quantidade de cinemas, e aqui a gente tem a mesma questão do banir e diminuir, então vai restringir, né, o acesso ao cinema, as pessoas reduzirem o tempo vendo filmes, acabar com os diversos aplicativos de filmes que existem. Então, todas essas soluções estão tentando restringir o acesso ao cinema no Brasil. E aí a gente tem também fuga do tema, e que é a mesma coisa, né, que aparece aqui no número 1. Depois, em 3, cadastros deveriam ser feitos para limitar a ida das pessoas ao cinema, assim diminuiria os casos de acesso contínuo ao cinema, celulares, televisão e outros. Então, limitar também traz a ideia de falta de acesso, diminuição do acesso ao cinema no Brasil, que é justamente o que a proposta está esperando que o aluno critique, e não que o aluno apoie. Portanto, no número 4, portanto, é necessário que diminua o acesso livre ao cinema no Brasil. Tem que ser bem rígido e controlado, porque pode aumentar ainda mais a urbanização e isso não é bom. Novamente, a questão de restrição do acesso ao cinema no Brasil. E o aluno também não explica por que aumentar a urbanização não é algo bom. Talvez possa ter sido explicado em outros momentos do texto, claro. Mas, de certa forma, fica incoerente tanto fica incoerente o que o aluno defende com o que é trazido pelo tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. E que mais que podemos dizer sobre isso? Essa questão de tem que ser bem rígido e controlado também impõe um controle sobre as pessoas, sobre o acesso delas ao cinema, o que novamente limita, diminui o acesso das pessoas à cultura. E é isso. Por fim, tem uma questão muito importante que deve ser considerada quando você vai pensar nas propostas de solução para os problemas, né? Para o problema, no caso, trazido pela temática, que é o seguinte: como falado nas aulas anteriores, a gente vai sempre pensar, geralmente pensar, né, em possíveis causas que levam a problemática proposta a ocorrer. Então, quando você pensa nas propostas de intervenção, é importante pensar em soluções que estejam relacionadas justamente com as causas discutidas e argumentadas no decorrer do texto. Porque
trazendo soluções para as causas do problema, consequentemente, essas causas seriam solucionadas e a problemática trazida pela proposta, né, trazida pelo tema, seria resolvida. É claro que é uma questão muito mais profunda do que isso, é uma questão muito mais complexa do que isso. Mas, como é um texto vestibular e ele está analisando, avaliando vários pontos através de uma dissertação argumentativa, inclusive o senso crítico do aluno, trazer soluções, mesmo que de uma forma breve, pelo texto não ter muita linha para se argumentar, isso é uma forma de mostrar que você consegue, a partir dessa relação, observar que há causas que levam a problemática a acontecer e que você pode propor soluções para essas causas, de modo que essas causas sejam solucionadas e a problemática seja resolvida. E é isso, gente, o que eu tinha para dizer sobre proposta de intervenção. E façam os textos, não deixem de fazer as redações, porque fazendo redações é que vocês vão desenvolver as habilidades de escrita dissertativa para o vestibular de vocês, e não apenas assistindo às aulas, né, não apenas com a teoria. A prática também vai ser de grande ajuda para todo mundo. Mas é isso, pessoal. Boa semana para vocês e até a próxima aula.